Meus queridos irmãos, abram suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. Hoje não se escreve mais cartas, não é? Eu sou da época que se escrevia, muitas cartas eram escritas. As pessoas se correspondiam por cartas. O meu namoro, parte dele, foi por cartas. Se Deus quiser, ainda, pela graça de Deus, eu vou publicar um ensaio dessas cartas. Não é, Rivinha? É um livro escrito precioso por um dos pastores da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, muito querido, ele e sua esposa, Maria José, já falecidos ambos, e experiência linda de ouvi-los, tive umas 2 vezes. Reverendo Antônio Elias escreveu um livro, publicou um livro das cartas que ele trocava com a sua, na época, namorada. Ela morava ali no norte de Minas, e ele no Rio, me parece, e eles então namoravam por cartas, né? Escreviam cartas. O texto é precioso, viu? Vale a pena. Na nossa editora presbiteriana, Cultura Cristã, me parece que não está esgotado ainda, se chama Cartas de Amor. Vale a pena. Vocês adolescentes aí, jovens, que falta aqui, ó, somebody love, né? Falta argumento. Aqui está um caminho bom ali, viu? Queridos jovens aqui. Saber o que falar, não é? Saber o que falar, importante, importante. Normalmente, quando se escrevem cartas, hoje não mais, hoje é e-mail, e eu acho que nem e-mail mais. Hoje o Zap tomou conta e a gente não tem nem paciência de ler mais do que 3 parágrafos, né? Alguém disse para mim: pastor, o senhor precisa gravar umas mensagens assim, para ver se a gente consegue alcançar mais pessoas. Eu falei: maravilha, mas tem que ser assim, no máximo 3 minutos. Eu falei: meu Deus do céu, 3 minutos para falar? É porque ninguém mais quer assistir ou ouvir nada além de 3 minutos. É uma pobreza isso, muito honestamente, viu? Permita-me uma mera opinião. Isso é uma lástima muito grande, porque a gente vai formando uma geração de impacientes, uma geração que não suporta a profundidade, não suporta escutar. E para construir, você precisa escutar. Então, esse mundo corrido de tudo, que a gente tudo quer 5G. Esse mundo, eu não sei o fruto disso, dessa semeadura que tem sido plantada por essa tecnologia. O fato é que eu sou um bom conservador. Eu ainda escrevo cartas. Quando a gente escreve cartas, a última parte da carta, o último parágrafo, a gente procura registrar o que a gente entende que não pode ser esquecido. Então, uma espécie quase que de resumo do que foi dito. Olha, lembra papai aí, para ele não esquecer de tomar o remédio. Isso é importante. Diga à mamãe que a senha do banco está em tal lugar. Importante. Então, o último parágrafo vai resumir ou registrar o que nós julgamos como muito importante, que não pode ser esquecido. E aí a gente termina a carta dizendo assim: PS, te amo. Isso não pode ser esquecido, né? Esquecido. Te amo. Te amo, pai. Te amo, mãe. Nós estamos diante do último trecho da carta de Paulo a Timóteo. O que será que Paulo traz para nós, ou trouxe para Timóteo, nesse último parágrafo, nessa última seção? O que era tão importante que Paulo fez questão de deixar para a última parte, a fim de fincar na memória de Timóteo algo indelével e inesquecível, urgentíssimo? Pronto, vamos ver isso. Capítulo 6, 1 Timóteo, versículo 20. E você, ó Timóteo, guarde o que lhe foi confiado,
evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento, pois alguns, professando-o, se desviaram da fé. A graça esteja com vocês. Essa passagem, então, encerrando a carta, o apóstolo Paulo instrui Timóteo, relembrando da verdadeira riqueza, o verdadeiro tesouro que dura para sempre. A resposta aqui encontrada nos serve muitíssimo no tempo atual, porque desde os tempos antigos, os seres humanos têm sido atraídos pela ideia de encontrar algo valioso e raro. Vez por outra, nós encontramos notícias assim: foi achado um tesouro no mar Adriático, e muita gente está indo para lá, piratas em tal lugar, as pessoas buscando algo precioso, tesouro que estava perdido. Esse detalhe da raridade, da valiosidade, aqui está para apontar o que é mais importante e o que também é durável. Lembre-se que esta última porção sucede a orientação para os ricos acerca do tesouro. Qual tesouro eles deveriam buscar? Como deveriam administrar os recursos que Deus lhes havia posto nas mãos? Então, o tesouro está aqui sendo evidenciado nessa última porção também. Nos versos anteriores, a transitoriedade dos alvos dos falsos mestres é chocada, exposta. Qual era o alvo dos falsos mestres? Segundo a sessão anterior aqui, o dinheiro. Em contrapartida, Paulo menciona que há um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, que garante a vida eterna. Esse tesouro é o Evangelho. Timóteo havia sido alcançado pelo tesouro, pelo sólido fundamento, o tesouro que dura para sempre. E como resposta de alguém que foi alcançado pelo tesouro, que foi encontrado pelo tesouro, o apóstolo o exorta a guardar o depósito que lhe fora confiado. Como Timóteo deveria guardar ou conservar esse tesouro confiado no seu contexto aqui? Veremos então como conservamos o tesouro, como guardamos o que nos foi confiado. Em primeiro lugar, guardamos ou conservamos o tesouro atendendo à exortação de Deus. Atendendo à exortação de Deus. Diz o versículo 20: e você, Timóteo, e você, ó Timóteo, e você, percebe a particularidade? A personalização? E você, ó Timóteo, esse vocativo é muito significativo aqui, para nos lembrar que nós, cada um e todos, estamos implicados nas exortações do Senhor. Lembre-se que Timóteo era pastor em Éfeso. Esta carta fora lida também em Éfeso. Há princípios aqui e instruções dirigidos a Timóteo e a igreja em Éfeso. Instruções específicas, por exemplo, para a igreja em Éfeso. A primeira carta, como a liderança deveria pastorear o rebanho, capítulo 2, versículos 1 a 15. A liderança em Éfeso é exortada aqui. Capítulo 3, versículos 1 e 2, novamente a igreja é implicada aqui. Capítulo 5, versículos 1 a 16, a igreja, aos servos, aos empregados, aos escravos crentes.
Aos senhores empregadores crentes, capítulo 6, versículos 1 e 2, os ricos, capítulo 6, versículos 17 e 19. Então, na carta nós encontramos exortação para todo mundo da igreja, para todo mundo, ainda que fosse uma carta pessoal, endereçada ao pastor da igreja. Mas é com esse tom pessoal que Paulo encerra essa epístola, lembrando como ele fez das outras vezes em outras cartas, ou aqui mesmo na própria carta. Por exemplo, capítulo 1, vá comigo lá, versículo 2. A Timóteo, verdadeiro filho na fé. Versículo 18. Esta é a admoestação que faço a você, Timóteo, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a respeito de você, que firmado nelas você combata o bom combate. Capítulo 6, versículo 11. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Versículo 20. E você, ó Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Essa direção pessoal da exortação, a preservação pessoal da fidelidade deveria estar na mente do jovem pastor Timóteo. E você, como isso é necessário de ser dito, como isso é importante ser lembrado, porque no ministério o obreiro pode se enganar na aplicação para si, achando que a aplicação é só para os outros. Diante dos afazeres próprios do pastoreio do rebanho, o que Paulo chamou aqui de a preocupação com o rebanho de Deus, e isto é evidente, de proteger o rebanho do erro, de cuidar do rebanho, de corrigir o rebanho, de animar o rebanho, de orar pelo rebanho e com o rebanho, de visitar o rebanho, de aconselhar o rebanho, de pregar, de ouvir o rebanho, de chorar com o rebanho, de sorrir com o rebanho, de sair de um funeral chorando com o rebanho e depois ir para um aniversário e ter que ir com o rebanho. Preocupação nessa avalanche de atividades do ministério pastoral. O ministro pode perder a mirada de que ele precisa de pastoreio também, de que ele também precisa do evangelho para o seu coração. Que lembrança especial. No final da carta, Timóteo, você também está implicado aqui. Isso significa que nenhum de nós, presbítero, diácono, líder de sociedade interna, pastor, nenhum de nós está isento das responsabilidades da fidelidade de Deus, a Deus. A mensagem que se aplica a vocês, se aplica a mim. Se aplica a mim, se aplica a vocês. Estamos todos no mesmo barco da graça. Graças a Deus. Mas Timóteo precisava lembrar disso sempre. Timóteo era fiel a Deus? Sim. Mas Paulo termina a carta com esta insistência. Por quê, irmãos? E você? E você? Porque é próprio da nossa natureza caída esquecer-nos disto. Nos iludirmos que os outros é que precisam de correção e não nós. Que os outros é que precisam mudar de vida e não nós. De que Deus vai requerer dos outros e não de nós mesmos. Mero engano, terrível engano, ledo engano. E você, ó Timóteo,
esse vocativo, põe o seu nome. E você, ó Samuel, fica esperto, é para você, põe o seu nome. Mas quanto aos que não são pastores, essa instrução se aplica também? Certamente. Porque a despeito das diferentes funções que todos nós temos no corpo de Cristo, graças a Deus por isto, estamos nesse mundo, neste mar de diversidades, graças a Deus, estamos todos envolvidos com as tarefas do aconselhamento, que inclui correção, instrução, motivação na palavra, é o ministério estrutural da igreja por via do ministério do discipulado. Nessa dinâmica, todo crente está. Quem é crente de verdade está nessa estrutura do discipulado, /aconselhamento. Todo crente deseja estar envolvido no aperfeiçoamento do outro, à imagem e semelhança de Jesus. Isso é o discipulado. E todo crente não pode se esquecer que ninguém está isento da sondagem das Escrituras e da obra de transformação do Espírito Santo de Deus. E vai operando dia após dia na vida de todo crente. Todo crente. Toda vez que eu encontro você aqui, a semana, no domingo, eu vou para casa, nos despedimos, eu vou para casa na certeza de que da próxima vez que nós vamos encontrar, você vai estar diferente. Porque Deus opera todos os dias transformação na sua vida. Você vai me ver diferente. Eu sei que você diz, pô, pastor, cada dia mais está mais bonito. Não tem nada a ver com beleza estética, não, tá? Tem a ver com a obra do Espírito nos gerando, nos dando mais paciência, mais graça, mais alegria, mais tolerância, mais resignação, mais a disposição para perdoar, para acolher, para agregar na vida do outro, maturidade. É assim, meus irmãos, todos nós. Então, conservamos o bom tesouro quando nós ouvimos, cada um e todos, as exortações do Senhor. E tu, ó, põe o seu nome, e tu, ó Timóteo, e você, ó Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. O que Timóteo tinha que fazer? Guardar. Guardar aqui é conservar, observar, preservar. Palavras sinônimas para a ideia. Isto é, mantenha-se fiel. Conserve o tesouro. Preserve o bem que a ti foi confiado. Que bem foi esse, irmãos? Primeiro, quem confiou o quê? A quem? Que bem é esse? Que Paulo chama aqui de bom depósito. O que lhe foi confiado? O que foi confiado a Timóteo? Essa é uma linguagem muito familiar nas cartas paulinas. Veja, Timóteo, a segunda carta que Paulo escreve para Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Vai comigo lá. Capítulo 1, versículo 14 da segunda carta. Na verdade, é só mirar a página seguinte aí. Capítulo 1, 14. Diz assim: por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. É para Timóteo também, essa carta. Guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Observe também aqui, nesta porção, esta linguagem familiar que Paulo se utiliza diversas vezes. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Tenha cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Versículo 7.
6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Por isso, tenham cuidado com aqueles que pretendem descarrilhá-los, desviá-los do que vocês receberam. Volte agora para 2 Timóteo, de novo, capítulo 1, versículo 12. E por isso estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. O que foi confiado a Paulo e o que foi confiado a Timóteo? O que ele então deveria guardar? O Evangelho. É o Evangelho. O Evangelho diz respeito a quem Cristo é e o que Cristo fez. Timóteo deveria estar no Evangelho. E como é que ele deveria guardar o Evangelho? O que era conservar em termos práticos, de ação, conservar o que ele havia recebido? Aí nós temos o versículo 21 do texto que estamos considerando, o final da carta, da primeira carta a Timóteo. 20 ainda. E você, ó Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. E aqui nós temos a dica de Paulo, né? A direção de como ele deveria guardar. Como? Evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento. Porque alguns, professando-o, se desviaram da fé. Como guardar o tesouro? Como guardar o que nos foi confiado? Aí Paulo diz: evitem os falatórios inúteis e profanos. Claro que aqui pressupõe discernimento, para entender o que é inútil e profano e o que é saudável e santo. Quem não tem discernimento para julgar o que é e o que não é, não evitará o que é mal. É o que o escritor sábio de Provérbios chama de tolo, simples, estulto. Ele não tem discernimento, não sabe julgar o que é bom e o que é ruim sob a perspectiva de Deus. Então, pressupõe-se aqui discernimento para diferenciar o que era verdade e o que era mentira. Com a mente e o coração apurados pela verdade, Timóteo teria discernimento para rejeitar qualquer tipo de conteúdo e forma que o afastava de Cristo, que afastava alguém da centralidade de Cristo. Lembremos que na própria carta aqui, o apóstolo desmascara os falsos mestres que estavam infiltrados na igreja de Éfeso, está certo? Estavam desejosos de desviar a igreja da centralidade de Cristo. E Paulo identifica uma característica comum nestes falsos mestres, que era a comunicação no seu todo. A comunicação no todo envolve conteúdo e forma. E os falsos mestres pretendiam desviar os crentes com a comunicação, conteúdo e forma, motivação. Veja, capítulo 1, versículos 3 e 4, ficará claro para todos nós. Capítulo 1, versículos 3 e 4. Quando eu estava de viagem, rumo à Macedônia, está falando de Timóteo, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. 3 coisas que estavam fora do coração dos falsos
ensinadores. Amor, boa consciência e ausência de hipocrisia. Estas coisas não eram compartilhadas pelos falsos mestres. E Paulo insiste ainda, versículo 6, algumas pessoas se desviaram destas coisas. Quais coisas, irmãos? Amor, boa consciência e fé sem hipocrisia. Se desviaram destas coisas e se perderam. Como elas demonstraram que estavam perdidas? De que modo? Se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Então, motivação, conteúdo e forma dos falsos mestres era tudo o que Timóteo deveria evitar. E o fundamento da lida dos falsos mestres era a ideia de anunciar substitutos de Cristo. Colocar outra coisa aí no lugar de Cristo, além de Cristo. Por que isso está relacionado com comunicação, irmãos? Por que eles expressavam que eram falsos na comunicação? E aqui, promovendo vãs discussões. Porque a comunicação revela o coração. Guardou? Eles se revelavam no que diziam, como diziam e por que diziam. Timóteo, cheio da verdade no coração e na mente, guardaria o tesouro, conservaria o evangelho, evitando motivação, conteúdo e forma dos inúteis falsos mestres. Essa expressão é forte aqui. Paulo realmente caracteriza a comunicação deles. Paulo chama assim, de forma muito pejorativa mesmo, falatórios, inúteis e profanos. Não servem para nada e ainda prejudicam, atrapalham o crescimento na fé dos crentes. Elucubração fantasiosa. Mentira. Mentira. Timóteo deveria guardar o que ele foi confiado, evitando uma ação sempre diligente, consistente, demandava atenção o tempo todo, evitando ação em movimento. Não dá para parar, não dá para cochilar aqui. Atenção redobrada em todo momento. Timóteo deveria proceder assim. Essas conversações que Paulo menciona aqui, à luz do contexto, eram fundamentalmente apontadas para a negação da suficiência de Cristo. Esse era o teor do conteúdo. Esses falsos mestres, basicamente, tentavam usurpar a centralidade de Cristo Jesus para o desenvolvimento da espiritualidade. Então, em outras linhas, de outro modo, eles faziam assim. Eles diziam que o sacrifício do Senhor Jesus não era suficiente para o nosso progresso espiritual. Então, nós precisávamos de um outro conhecimento. Aliás, Paulo usa, entre aspas, essa palavra aqui, no final da carta, para dirigir-se à característica dos falsos mestres. Na sua versão, eu suponho, deve estar entre aspas, não é? A palavra conhecimento, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições daquilo que falsamente chamam de
conhecimento. Nessa mesma carta, Paulo já tinha advertido Timóteo sobre o falso ensino, sobre os falsos mestres. E é sabido que na cidade de Éfeso circulava uma abordagem que daria mais tarde corpo ao que foi chamado, tempos depois, de gnosticismo, cujo nome vem da raiz grega da palavra conhecimento. As ideias gnósticas que se apresentavam aqui e depois foram sistematizadas muito tempo depois na imagem desse movimento chamado gnosticismo, essas ideias estavam embrionariamente presentes aqui na boca dos falsos mestres, que consistia na apresentação da matéria como má e o espírito como bom. Evidentemente, isso se opõe às doutrinas bíblicas. Por quê? Quando eles diziam que a matéria era má, como é que eles poderiam crer na encarnação do Verbo? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se a matéria é má, como é que o Verbo se conserva puro e santo? Então eles negavam a encarnação. Eles negavam a encarnação. Para eles, Deus jamais poderia fazer uso da matéria, que é má. Deus nunca poderia se encarnar. Se nega a pessoa, também nega a sua obra. Percebe aqui? Sabe quando a gente era criança? Aliás, há campeonatos disso até hoje, né? Que as pessoas equilibravam as pecinhas de dominó. Hoje há campeonatos disso, você fica impressionado. Pessoas que ficam horas, semanas montando aquele negócio e depois alguém vai e derruba uma pecinha e todas as outras, é uma questão de tempo, né? Caem. Aqui é típico isto. Quando você tenta derrubar uma pecinha, quando você nega a encarnação do Verbo, você nega também necessariamente a obra do Verbo, porque se Deus não se encarnou, Cristo não foi suficiente no que fez na cruz do Calvário. Percebe como isso é danoso? Paulo chama isso de falatório inútil. Paulo diz que isto era característica de falso ensino. Uma vez que o Filho de Deus nunca poderia ter sofrido e morrido na cruz, como é que nós somos redimidos? Além do fato de trazer implicações éticas para a forma como as pessoas se conduziam. Se abraçassem o embrionário ensino gnóstico, por exemplo, poderiam fazer do corpo o que bem entendessem. Porque o corpo é mau mesmo, então não importa o que eu faço com o meu corpo, se eu o entrego à prostituição, se eu o entrego aos vícios, isso aqui não tem nada de bom mesmo. Percebe a questão ética do corpo? A leitura do corpo como templo do Espírito Santo, de que tudo o que somos e temos deve ser dedicado em louvor a Deus, cairia por terra com essa ideia agnóstica. Seria colocada na lata de lixo. Quem sabe nos dias atuais não precisemos ir muito adiante para percebermos como é importante a lembrança do entendimento bíblico da ética do corpo. Se por um lado observa-se certo encantamento com o corpo, a ponto de dar significado a uma pessoa pelo shape que ela tem, por outro lado, se observa certo desprezo para com o corpo, restringindo a mordomia apenas a atividades tidas como espirituais. Conservar em nossa mente o Evangelho nos livrará dessas incoerências, dessas antigas e perigosas incoerências. Então, é o alinhamento entre o ensino e a prática.
É isso que Paulo está destacando a Timóteo aqui. A maneira como as pessoas vivem revelam o tipo de ensino que elas conservam no coração. O ensino falso se revela no estilo de vida dos falsos mestres. O ensino falso se revela no dia a dia da nossa vida. E por vezes, se estamos acolhendo o ensino falso no nosso coração, seremos pegos em contradições, falso conhecimento. Então as pessoas estavam sendo perigosamente assediadas com esse tipo de instrução mentirosa. Acreditavam que a libertação vinha por meio de um desenvolvimento da gnosis, isto é, um tipo de conhecimento elevado que só alguns eram detentores disso. Não era para todo mundo, viu? Esse conhecimento elevado era para alguns iniciados. Meus irmãos, tal coisa nunca teve a ver com Cristo Jesus. O resultado desse veneno infiltrado na igreja, na crença dos irmãos, está dito aí no verso 21. Você vai dizer assim: pastor, quem é que cai numa ladainha dessa? Pastor, como é que alguém pode cair numa conversa mole dessa? Não é possível, pastor. Nem as crianças da escola dominical caem num conto de fadas desse. Ah, é? Veja o verso 21. Pois alguns, professando-o, se desviaram da fé. Alguns irmãos já tinham ido embora, porque foram enganados, não conservaram o bom tesouro. Você tem alguém aqui nessa noite que está sendo assediado por algum ensino diferente do Evangelho? Você abra o seu olho, abençoado, abençoada. Não brinque, evite. Não, pastor, estou só examinando isso aí a nível de curiosidade. Tudo aquilo que se propõe a promessa de que nós seremos melhores, que não seja Cristo, que não tenha a ver com Cristo, que não seja para a glória de Cristo, não serve para a gente, irmãos. Não serve para nenhum de nós. Pois alguns, professando, se desviaram da fé. Então Paulo escreve a Timóteo: guarde o que lhe foi confiado, evitando o que se propõe a te afastar do Evangelho de Cristo Jesus. Fuja, se distancie do que é falso, senão o falso te afastará do verdadeiro. Então a carta é encerrada num tom coletivo. E tu e você, ó Timóteo, aqui é singular, aqui está personalizada a mensagem, você é líder dessa igreja, fica esperto aí, abençoado. Fuja, evite tudo aquilo que te afasta da centralidade de Cristo Jesus, tá bom? Que a graça seja com todos vocês, plural. A igreja está implicada aqui, irmãos. Timóteo se conservaria fiel, guardado do erro, assim como toda a igreja, pela operação de quê? Da graça de Deus. Pastor, se o senhor não fala da graça agora, eu ia sair daqui preocupado. Porque como é que eu vou evitar tanta tolice que o mundo diz? Tantas coisas que escuto na universidade que são incoerentes, não tem fundamento sequer lógico. Como é que eu vou evitar?
Como é que eu vou lidar, eu sozinho, nadando contra a correnteza? Toda a minha classe vai assim, com a mente formatada pela filosofia do meu professor. Como é que eu vou fazer diferente? Será que eu dou conta desse negócio? Dá. Sabe por quê? Sabe por quê? Por causa da graça de Deus, que preserva você. A graça esteja com vocês. Assim como era vital para Timóteo evitar o erro, ter discernimento para diferenciar o que era falso e o que era verdadeiro, o que o afastava do tesouro, isto é, o Evangelho, e aquilo que o aproximava do Evangelho. Para nós também é necessário muito cuidado para entender que na nossa jornada cristã, o que realmente deve ser conservado é o Evangelho de Jesus Cristo. Às vezes tentamos inserir na nossa caminhada costumes que não tem nada a ver com o Evangelho. Nada mesmo. Às vezes até dissonantes com o Evangelho. Criou-se um hábito, e aí nós sacramentalizamos o hábito. E não tem nada a ver com o Evangelho. É o costume pelo costume. Aqui sempre fez assim. Eu sempre fiz assim na minha vida. Sim, mas onde é que está Cristo aí? Não, Cristo? Que isso, pastor? Isso é pergunta que se faça? Devemos evitar tudo aquilo que não tem relação com Jesus Cristo, irmãos. Sejam nas coisas mínimas, nas coisas macro. Tem que haver Cristo aí. Cristo tem que estar aí. Tem que haver com Cristo. Devemos evitar discussões infrutíferas, debates sem sentido. A internet é esse palco aberto de debates sem sentidos. Ouço e vejo e leio coisas tão ridículas, de gente que deveria estar focado na pregação do Evangelho, está discutindo coisas tão tolas. Se eu devo pregar de gravata, se devo pregar sem gravata, que tolice! Gente promovendo discussões todas, se o culto tem que terminar com amém tríplice, porque se não tem que terminar com amém tríplice, que tolice! Que tolice! Esquecendo de pregar, de anunciar, de viver o Evangelho de Jesus Cristo. Devemos guardar no coração o Evangelho de Jesus Cristo, a absoluta verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso não pode ser minimizado em tempo algum, especialmente no nosso tempo, tão influenciado pelo relativismo cultural, relativismo moral, que prevalece tanto na sociedade atual. A ideia de que cada pessoa pode escolher sua própria verdade, com base nas suas preferências pessoais. Eu prefiro assim, eu prefiro assado. Esse tipo de construção é um ataque ao Evangelho. Porque o Evangelho nos ordena a morte ao eu, às minhas preferências pessoais. O Evangelho diz, prefira Cristo. Isso é o Evangelho. Nossa confiança de preservação na verdade está alicerçada em Deus, irmãos. É pela sua graça que somos dirigidos à fidelidade. Isso nem está em nós mesmos, está certo? Porque alguém pode se equivocar achando que é bom o suficiente para obedecer nesses termos. Eu quero dar graças a Deus porque eu fui um bom marido. E eu, como bom marido, amei a minha esposa até o fim. Então, eu dou graças a Deus porque eu sou bom. É nada, tolinho. Você não é bom. Se você foi fiel até o fim, é por causa da graça de Deus. Tudo é pelo Senhor. Eu quero registrar aqui na igreja, porque eu estou aqui desde os primórdios. E então a igreja cresceu por minha causa. A graça de Deus, irmãos. A graça de Deus. Quem chega agora
chegou agora, pela graça dos irmãos que foram recebidos agora, é pela graça de Deus que eles chegaram. Os irmãos que estão aqui há muito tempo, é pela graça de Deus. Não tem mérito nenhum da nossa parte, amados irmãos. Tudo tem a ver com Jesus. Aprendamos mais isto, amados irmãos. É pela graça. Oh, que a graça seja com vocês. Se essa igreja quiser permanecer fiel, não pode se esquecer disso. Senão, foi levada pelo falso ensino. Senão, aqui será um ambiente de discussões frívolas. Senão, aqui será um ambiente de discussões tolas, inúteis, profanas. Que Deus nos livre desse engano, irmãos. Do jeito que falamos, o que guardamos no coração, como respondemos à pregação. E quando nos encontrarmos novamente, a evidência de que você está melhor, que você foi transformado, seja inegável. Inegável. Eu tive uma adolescência muito conturbada, permita-me contar um recorte da minha experiência. Quando fiz 12 anos, por aí mais ou menos, depois que eu tive uma doença muito grave, quase perdi a minha perna, eu me rebelei com os meus pais. Eu queria ter, eles não podiam me dar, aquilo gerou em mim uma rebeldia muito grande. Fora de casa, eu era um santo anjo. Eu ia à igreja, memorizava os textos da Bíblia, ganhava concursos bíblicos na igreja. Mas em casa, eu era mau irmão, mau filho. Mas quando o Senhor me transformou, 15 anos eu tinha, e trouxe à minha memória tudo que eu tinha ouvido em casa, o Evangelho, os cultos domésticos que papai fazia em casa, tudo aquilo que eu ouvi desde pequenininho, tudo aquilo veio à minha mente, ao meu coração, assim, como se fosse um vulcão em erupção, lançando aquilo para fora. E então eu caí em mim mesmo, assim, arrependido, quebrado, destruído, consciente do meu pecado, uma vergonha diante de Deus, e eu não parava de chorar, lembrando das coisas más que havia feito, contra minha mãe, contra Deus, enfim, sempre contra Deus. E aí então, eu estava de mal com a minha mãe, naquele contexto, nem falava com ela, mas naquela madrugada, Deus trocou meu coração. Eu fiquei ali umas 3, 4 horas no chão, chorando, arrependido dos meus pecados. Voltei para casa, leve, tão feliz, porque Deus havia feito algo que eu nunca tinha imaginado na minha vida. Eu queria pregar o Evangelho para as pessoas, eu queria pedir perdão para minha mãe, e fui de madrugada saltitando para casa, esperando a hora de encontrar a minha mãe e lhe dizer: eu te amo, minha mãe. Não consegui fazer isso quando cheguei em casa e a vi dormindo. E pensei, amanhã cedo eu vou me reconciliar com a minha mãe. Me levantei cedo, trabalhei, sempre trabalhei desde pequeno, desde os meus 11 anos. Me levantei cedo, fui à cozinha, ela tinha preparado café. Eu não disse uma palavra para minha mãe. Estava aqui, eu não conseguia dizer. E tomei meu café, ia saindo, descendo as escadas, e ela disse: Samuel. E eu olhei para trás, ela apontou, eu não disse uma palavra para minha mãe. Ela disse para mim assim: meu filho, você é uma nova pessoa. Como é que ela sabia o que tinha acontecido comigo naquela noite? De uma maneira misteriosamente, ela havia identificado aqui que eu era uma nova criação de Deus. E voltei-me
Abracei minha mãe, chorei com ela. Disse que Jesus tinha mudado a minha vida naquela madrugada. Lhe pedi perdão por tudo que havia feito. Disse: mamãe, maninha, ô manhã, mãe, nunca mais a senhora vai ver aquele Samuel de novo. Morreu. Eu serei um novo filho. E fui, pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Sabe como é que minha mãe me chama hoje? Pastor Samuel. Que nada. Minha mãe me chama de fi de mãe. Uma abreviatura de filhinho de mamãe. É graça de Deus a transformação, irmãos. Se você está lutando contra a rebeldia, a rebelião é sempre contra Deus. E ela se revela aqui nessa atmosfera, nessa linha horizontal, contra os pais, contra a igreja, contra os irmãos, contra a liderança. Deus, pela sua graça, é o único que pode transformar a sua vida e arrancar você desse caminho louco, de perdição, desvio da fé, porque ser rebelde é se desviar da fé. Permita-me orar com você nessa hora, pedindo a Deus que transforme o seu coração. Se Deus não quiser fazer isto, não vai acontecer nada com você, porque não depende de você. Isto será para seu juízo, não tenha dúvidas, porque ninguém é desculpável, não há ninguém indesculpável ou desculpável, todos são indesculpáveis. Mas a minha oração aqui com vocês será para que Deus queira pegar o seu coração e colocar um novo coração, para que você aprenda a diferenciar o que é falso e o que é verdadeiro, para que você não se perca nos falatórios inúteis, para que você não seja afastado da centralidade de Cristo Jesus, que você o deseje, o ame sobre todas as coisas, e que você pare de confiar em você mesmo. Fuja dessa vida meritória. Isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. Que você confie unicamente em Jesus. Tudo que Deus dá, Ele deu a você. Se glorie em Jesus. Que a graça seja com vocês. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Que coisa preciosa lembrar a história da Tua graça na nossa vida, Senhor. Que bênção podermos encerrar essa exposição de Timóteo, a primeira carta, inspirada pelo Teu Espírito, usando o Teu servo apóstolo Paulo para escrever a Timóteo e à igreja em Éfeso, tantos anos atrás. E aqui, servindo para o nosso enlevo espiritual, para a nossa edificação. Oh, isso é graça mesmo. Que bênção maravilhosa, Pai. Te damos graças por isto. Essa mensagem não é antiquada, não caducou, jamais caducará. A Tua palavra diz que a terra e os céus passarão, mas as Tuas palavras jamais hão de passar. Nós cremos na Tua palavra. Amamos Jesus. Vivemos na centralidade de Jesus Cristo, não queremos jamais nos desviar dele, Senhor. Dá-nos ouvidos e coração e olhos atentos para vivermos cheios de discernimento, para avaliarmos as coisas que ouvimos, para ponderarmos quanto às coisas que lemos, para nos posicionarmos como devemos fazer, no temor do Senhor e confiados na graça do Senhor para convencer o pecador de que há sobriedade, lógica, coerência tão somente no Evangelho de Jesus Cristo. Que Tu nos ajudes, ó Deus. Primeiro, que permanecemos fiéis, guardando esse tesouro maravilhoso. E que possamos, nessa permanência, fugir de tudo aquilo que nos distrai, todas as distrações do caminho, possamos ser guardados delas também, protegidos.
E também, Senhor, enchendo o nosso coração da realidade da Tua graça, que nos mantém até o final. E quando chegar o dia em que seremos convocados para a Tua presença, por causa da Tua graça, sejamos achados fiéis até o último dia, Senhor. Agora, Pai, se há alguém aqui nessa noite, ou em casa, ou durante o dia, que terá acesso a essa mensagem em outro momento, que está vivendo no miolo, no núcleo da rebelião, tem sido difícil o relacionamento familiar, tem sido difícil o relacionamento interpessoal, tem afrontado o Senhor, tem se dedicado a fazer aquilo que o Senhor não aprova, tem entregado o seu corpo aos vícios, à prostituição, à pornografia, tem enchido a sua mente com pornografia, tem usado a sua língua para o mal, para falar mal dos outros, para promover contendas e dissensão. Ou tem, Senhor, usado a sua energia, a sua força para, basicamente, coisas que vão passar, fúteis. Ó Senhor, que esta pessoa seja tocada pelo Senhor agora mesmo e tenha o coração transformado. E Tu cries no coração dessas pessoas a disposição nova para Te agradar. Que nessa noite, Pai, ó Pai, que Tu queiras transformar essa noite numa noite de reconciliação, Senhor. Numa noite, Senhor, de transformação, de perdão, de abundante graça, Pai, de conversão, em nome de Jesus. E que nós sejamos fortalecidos no caminho da verdade e nunca daí saiamos, em nome do Senhor Jesus. Nós celebramos o sacramento do batismo há pouco, agora vamos celebrar o sacramento da ceia, e revela que a nutrição que tu dás ao Teu povo. Oh, aqui estamos abertos para receber o que o Senhor tem preparado para nós. Enche-nos, ó Deus, transborde-nos com a Tua graça maravilhosa. Ó Pai, em nome de Jesus, quebranta o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.